Olá, sejam bem-vindos ao nosso comentário semanal na série Weekly Thoughts, onde partilhamos os pensamentos em voz alta dos membros, conselheiros e embaixadores da Empower Brands Community. Hoje tenho como convidada Cristina Vaz Tomés, Chief Revenue Officer do Grupo Empresa e membro do Conselho Estratégico da Empower Brands Community. Olá, Cristina, é um gosto tê-la connosco neste nosso Empower Brands Channel em mês de aniversário. Obrigada, Maria José. O gosto é todo meu e parabéns a toda a equipa e em especial à Cristina Amaro, porque eu sei de que isto é algo que ela faz de coração, não é? Aliás, como tudo na vida. Mas o terem-se lançado para um canal eu acho extraordinário. E era sobre isso que eu gostava de deixar uma reflexão de fim de semana. E gostaria de, neste canal que tem como missão a valorização das marcas, que é o que tem feito nos últimos 20 anos, eu gostaria de começar por aí, ou seja, e olhar para aquilo que é o setor onde eu estou e as marcas com que trabalho, as duas grandes marcas, o Expresso e a SIC, e a importância que essas marcas têm nos mídia em Portugal. E isto não é despiciente, porquê? Porque as marcas têm por trás o quê? Têm por trás empresas, e as empresas o que é que são? São pessoas, não é? Não vale a pena nós acharmos que as empresas não são ativos, que sejam equipamentos, investimento em tecnologia, etc. As empresas são as pessoas, somos nós que trabalhamos nas empresas. E como tal temos que ser remunerados por aquilo que é o nosso trabalho. A regra do jogo é essa, não é? As pessoas trabalham porque dedicam o seu tempo, a sua competência a um determinado objetivo, que resulta numa marca, num produto que tem uma marca associada, e para isso têm que ser remuneradas por tal. Obviamente que as marcas estão sempre na senda de encontrar novos mercados, novos públicos, ir atrás daquilo que são as novas tendências e, portanto, aquilo que são meios de comunicação tradicionais, como é o caso da SIC e do Expresso, tipicamente televisão, tipicamente papel, evoluíram e estamos a evoluir e estamos a investir naquilo que são as novas plataformas, no digital, que não é a nossa área natural de atuação. Contudo, temos feito um esforço bastante grande e considero que estamos a ter imenso sucesso. Mas o que é importante, e acho que era o que eu queria deixar aqui para também nossa reflexão, que é o valor da marca, é o digital não é gratuito. Ou seja, aquilo que nós estamos a produzir, aquilo que vocês produzem e que emitem através desse canal, aquilo que nós produzimos, as redações, os produtores, as pessoas que pensam os conteúdos, sejam eles de informação, sejam eles de entretenimento, são pessoas que dedicam a sua vida a essa atividade. E como tal, independente da plataforma onde esse conteúdo passa, por trás existem pessoas que também têm que ser remuneradas. Isto porquê, Maria José? Porque há hoje, de facto, eu acho que nós, e nós que trabalhamos nestas áreas também, às tantas não estamos tão sensibilizados, para que quando vemos conteúdos de marcas relevantes, como as nossas, de repente serem disponibilizados em plataformas de forma gratuita e que não foi uma decisão da marca, isso deve-nos deixar a pensar e pensar assim, espera lá, então, se eu naquele canal devo pagar para ter acesso, por exemplo, ao Expresso Digital, ou uma plataforma opto, e de repente ela está-me a aparecer aqui num grupo de amigos em que eu não tenho que pagar nada, isto é normal? Faz sentido? Não é? Portanto, o digital não é algo que é adicional, é algo que resulta de um esforço de uma equipa, por exemplo, no caso do Expresso. O Expresso é em papel, não é um jornal semanal, portanto a redação trabalha para a semana. O que acontece com o digital? No digital temos de estar a trabalhar todos os dias e a todas as horas. Portanto, implica um esforço e uma equipa dedicada a fazer esse tipo de conteúdos. Logo, não é algo gratuito, não nos sai. Nós não temos custo com isso, temos. E é importante, e há pouco tempo fizemos um artigo bastante extenso sobre o tema da pirataria, eu acho que nós não temos essa sensibilidade para perceber que isto é, efetivamente, e agora vou utilizar uma palavra feia, que é roubar. É uma coisa que eu entrar num supermercado, não é? E o dono do supermercado, que tem custos para comprar produtos para estar no supermercado, de repente fechar os olhos porque vê alguém que está a roubar pacotes de leite, está a roubar chocolate, e portanto que ele compra ali umas coisas que já sabe que aquilo é para roubar. Não é verdade em Portugal. Okay? Portanto, é importante que nós estejamos sensíveis para que aquilo que é o resultado de marcas, ou que têm uma afinidade com marcas muito fortes, que são conteúdos de qualidade, e agora vou puxar a brasa à minha sardinha e estou a falar aqui em termos de informação e de produção. Quer que gostemos ou quer não, ninguém é obrigado a consumir aqueles conteúdos. Tem opções no mercado. Mas se quer consumir, deve pensar que terá que pagar por esses conteúdos. Okay? Porque a nossa opção, porque não temos
nem uma fundação por trás, nem investidores, somos uma empresa cotada, nem investidores com aquilo que se chama os bolsos fundos que metem dinheiro e que não querem o retorno. Todo acionista quer o retorno do investimento, ok? Todo acionista quer o retorno do investimento. Os anunciantes também investem porque se revêem naquelas marcas, naqueles produtos, têm afinidade. Ou porque querem chegar a outros públicos e, portanto, acham que estes são os meios para chegar a outros públicos. Portanto, tudo isso tem custos. Portanto, não é normal, de repente, vermos um produto com uma marca forte estar a ser, não por opção de quem gera aquela marca, estar, de repente, a ser distribuído de forma gratuita à revelia daquilo que é a estratégia da marca. E, portanto, temos que pensar que tudo tem um valor, não é? Tudo na vida tem um valor. E se a opção da marca não é distribuí-lo de forma gratuita, então nós não devemos achar que é engraçado e é curioso, porque até o meu filho descobriu agora um site onde as coisas estão todas de borda, não é? Que aquilo é que é agir que eu vou buscar aquelas coisas de forma gratuita. Portanto, eu acho que temos que, sendo nós neste fórum, que é um fórum especializado, um fórum conhecedor, um fórum que tem essa responsabilidade, acho que devemos ser os primeiros embaixadores a promover que as marcas têm o seu valor e, portanto, é normal os consumidores terem que pagar por elas. Uhum. Aliás, como pagam por tudo, não é? Como acabou de dar o exemplo do supermercado, vamos ao supermercado e tudo o que queremos levar para casa devemos pagar, não é? Porque lá está a investigação por trás, está a produção do produto, está a criação da marca, está tudo, não é? E, portanto, a ideia de que o digital veio permitir um acesso muito rápido, muito democrático a tudo, não é? Também leva a que as pessoas se sintam, de alguma maneira, confortáveis com este consumo sem reconhecer o valor de tudo o que está por detrás destes produtos, neste caso editoriais, não é? Que são também produtos que são o esforço de uma equipa, do know-how, de uma especialização, não é? Claro. Existem produtos editoriais que já são pagos, que são serviço público, mas existem os outros que não são serviço público e eles existem porque existem quem acha que é relevante e, portanto, se nós temos as audiências que temos e as vendas que temos, não é? E vocês têm as audiências, é porque alguém acredita e quer ver. Portanto, se quer ver, deverá pagar porque há alguém por trás que está a trabalhar para que aquele conteúdo exista. E esse alguém precisa ter uma casa, precisa ter os filhos na escola, precisa de comer, precisa de se vestir, precisa ter água, luz, etc. Portanto, não é alguém, não é uma máquina. É? São pessoas como nós. E, portanto, é muito importante valorizarmos, e quando às vezes fala da pirataria, eu julgo que não vamos tão longe, ou seja, diz-se que em termos de pirataria, a economia perde X, mas perde X que é o custo de oportunidade de não ter vendido aquele conteúdo? Não. Existe uma economia por trás, uma cadeia de valor que tem que ser remunerada por isso, não é? E que é remunerada por isso. Ou então, não é relevante, então, mas ninguém lê, ninguém vê. Então aí vamos ter que repensar no nosso negócio, não é? E não é esse o caso. Uhum. Fica aí, de facto, esta reflexão de fim de semana bastante importante, bastante relevante, principalmente para todos nós que produzimos e que estamos, obviamente, por detrás dos mídias, sejam eles digitais, sejam eles tradicionais, mas a verdade é que vale a pena pensarmos nisso e todos nós sabemos, e em casa vemos muitas vezes as novas gerações a ter acesso aos tais conteúdos e não têm a mínima noção de que, de facto, é necessário reconhecer o valor destes produtos. Cristina, não vou deixá-la ir embora sem nos deixar também aqui uma sugestão de fim de semana, uma sugestão de cultura ou lazer. Estamos em confinamento, esperemos que a situação comece agora de uma forma gradual a voltar ao normal, mas o que é que gostaria de sugerir? Bom, Maria José, se me permite, e é inevitável, vou fazer 3 sugestões de três áreas diferentes. Uma de vídeo, e como inevitável vou sugerir as séries portuguesas que estão no Opto, com argumentos originais, sendo que 2 delas, tanto a Generala como o Clube, são baseados em histórias verídicas, portanto, uma componente de vídeo. Depois, a revista Expresso. Eu sou suspeita porque eu gosto muito da revista porque é muito eclética e vai desde... E gosto de revistas, pronto, confesso. E, portanto, vai desde temas de política a entrevistas de personalidades bastante relevantes, desde da área da saúde até a área da cultura. Tem depois sempre umas dicas interessantes na área mais do lazer e nós temos feito isso. Portanto, todas as semanas temos dado sugestões de lazer, o que fazer nestes momentos e vamos lançar nesta semana mais 3 novos guias dentro desta área. Temos sempre boa cama, boa mesa. Portanto, nesta componente também digital ou papel, conforme a opção. E não queria deixar de passar pela música, que hoje assinala-se os 100 anos do nascimento do Astor Piazzolla, que eu sou
fã, e portanto acho que é importante no fim de semana deixar-nos levar pela música do seu bandoneon, não é? E surgir aqui o Libertango, que é uma obra fantástica. Eu diria que são ótimas sugestões para passar um fim de semana em casa, como deve ser. Cristina Vaz Tomé, foi um grande prazer tê-la connosco. Muito obrigada pela sua participação nesta série do Empower Brands Channel, que de resto, deixe-me dizer, também acabou por ser um bocadinho impulsionado por si, porque também tínhamos muitas dúvidas, muitos receios de avançar, e a Cristina foi aquela voz que disse: vá lá, não custa nada tentar, e acho que vocês têm criatividade para isso, não foi? A generosidade sua, muito obrigada, Maria. São vocês é que estão de parabéns. Muito obrigada pelo convite também. E Muito, parabéns. muito obrigada, Cristina. Um bom fim de semana. Quanto Obrigada, a igualmente. si, já sabe, deve subscrever o nosso canal, ativar as notificações para estar sempre a par das nossas séries, também de todos os nossos episódios das séries que já estão no canal e que têm episódios regulares. Não se esqueça, fique em casa, fique em segurança e contamos consigo sempre.